Boa noite, senhoras e senhores alunos. Nesta videoaula, nós vamos estudar a função do segundo grau. Nós vamos definir e explicar pontos de máximos e mínimos. Espero que gostem desta videoaula, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem, para que esse vídeo tenha prosperidade e seja útil para mais pessoas como vocês. Então vamos então à aula sobre função do segundo grau. A função do segundo grau é sempre escrita na forma f de x é igual a ax2 mais bx mais c. Onde, senhores alunos, não esqueçam disso, A sempre vai ser diferente de zero. Porque se A for igual a zero, a função do segundo grau não vai existir. Porque se A for zero, multiplicado por x elevado à segunda potência, vai ficar zero, nós não temos mais a função do segundo grau. Não esqueçam disso. Então vamos agora a estudar o gráfico da função do segundo grau. f de x igual a x2 mais bx é uma curva como a parábola voltada com a concavidade para cima. Está escrito na forma f de x igual a ax2 mais bx mais c. Senhores alunos, observe uma coisa. Lá naquele gráfico tem uma carinha sorrindo. E lá dentro da carinha está escrito A maior que zero. Se A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Por isso eu coloquei a carinha com a boca sorrindo, para vocês não esquecerem disso. Está sorrindo, A é maior que zero. Aquele ponto pontilhado ali é a linha de simetria da parábola, aonde divide a parábola no meio certinho. O que acontece do lado direito da parábola acontece no lado esquerdo da parábola. Então, o gráfico sorrindo é a concavidade voltada para cima e A maior que zero. Vou lembrar aos senhores que f de x pode ser escrito também na forma de y. Y igual a x2 mais bx mais c. Indo para o lado direito, a gente vai ver um gráfico com uma carinha chorando. Quando a carinha está chorando, o A é menor que zero. Está escrito lá na carinha, A menor que zero, carinha chorando. A concavidade da parábola voltada para baixo. Esse lance aí, galera, é para vocês não esquecerem. Sorrindo, concavidade para cima, A positivo. Chorando, concavidade para baixo e A negativo. Não esqueçam, hein? Vamos para o próximo slide. Agora, o que nós temos que fazer? Calcular as raízes do segundo grau, da função do segundo grau. Porque as raízes, senhores alunos, é onde vai cortar no eixo x da parábola, do gráfico, o x1 e o x2. Na concavidade voltada para cima, onde A é maior que zero, cortando no x1 e no x2. E na concavidade voltada para baixo, onde A é menor que zero, mas está lá o x1 e x2. As raízes de x1 e x2 são os pontos onde cortam o eixo do x. Lembrando a vocês, quem assistiu a aula de gráfico da equação quadrática deve ter observado que eu coloquei lá, que o eixo de simetria é o ponto médio entre x1 e x2. Soma x1 e x2 divide por 2, você acha o x do ponto de simetria, que é o ponto do vértice, que a gente vai ver logo adiante. E essas raízes, então, não esqueçam, determinam onde a parábola passa no eixo do x, nos dois pontos dela. É claro que há um pouco de diferença quando o delta é maior que zero, menor que zero, mas a gente vai discutir isso lá na frente. X, a raiz da equação é onde a parábola corta o eixo do x e fim de papo.
Então, vamos para o próximo slide, senhores, que é o terceiro passo do nosso estudo. O terceiro passo do estudo da parábola do vértice, da função do segundo grau, é calcular o vértice da parábola. O vértice da parábola, eu já expliquei no anterior, é onde há o eixo de simetria, onde começa tudo de novo para repetir o que aconteceu de um lado, repete do outro. E o ponto do vértice, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, nós temos o ponto, está desenhando, o carinha que está lá em pé está mostrando, ó, o ponto do vértice é ali. Ali você tem o x, o valor, y, o valor, você determina o vértice. É onde a parábola passa e começa tudo de novo. Tanto se ela for para baixo, para cima, sempre vai acontecer isso. Vamos ver agora o nosso quarto passo, que é importante observar. Olha lá, gente, as estrelinhas estão até fixando e nos mostrando a importância do C. A parábola vem ax2 mais bx mais c. C é o termo independente da função do segundo grau. E a curva da parábola corta y exatamente no C. Então, C determina onde a parábola vai cortar o eixo dos y, qualquer valor que ele for. Se ele for positivo, ele vai cortar do lado positivo. Se ele for negativo, ele vai cortar do lado negativo. Se o C for zero, a parábola vai passar em zero. Se não existir o C, né? Quando não existe, ele é zero. Então, o valor do C é onde a parábola do nosso gráfico, da função do segundo grau, corta o eixo dos y. Não esqueçam. Então, vamos agora ao nosso quinto passo. Está escrito quarto passo lá, mas esse é o quinto. Foi um erro de digitação, mas isso não importa. É estudar o valor de máximo e mínimo, é isso que nos importa agora. Vamos observar uma coisa. Eu fiz uma tabela onde a gente pode fazer o estudo de tudo. Vamos estudar primeiro o A maior que zero. A maior que zero, olha lá a parábola nossa como ficou. A maior que zero e delta maior que zero. No primeiro quadrinho, nós temos a parábola com concavidade voltada para cima, ou seja, a parábola sorrindo. Para cima do eixo do x, todos os valores vão ser positivos. Para baixo do eixo do x, todos os valores vão ser negativos. É óbvio, né? Se você for ver no gráfico, vai ver para baixo do eixo do x é tudo negativo, para cima é positivo. Agora, quando o delta é igual a zero, quando o delta é igual a zero e o A maior que zero, a concavidade continua sendo voltada para cima. Só que toca o eixo do x em apenas um ponto, porque existe duas raízes também, mas elas são iguais. Supondo que a equação, a função x ao quadrado mais menos 4 igual a zero, você vai achar duas raízes. Raiz de 4, mais ou menos 2, vai tocar no ponto 2, ali. Então, o ponto 2 é o toque no eixo do x e a parábola voltada para cima. Parábola também sorrindo. Ela está sorrindo porque está de vermelho em cima. A maior que zero. A maior que zero, sorri a parábola, senhores. Não esqueçam, hein? Agora, quando o delta é menor que zero? Quando o delta é menor que zero, nós sabemos que não existe raiz nos reais, mas existe raiz em outros números, números complexos, por exemplo. Então, o que acontece com o nosso gráfico? O nosso gráfico, ali ele vai flutuar. Você pode ver que ele está flutuando. Ele não toca o eixo do x. Ele não toca porque não tem raiz. Né? Já foi explicado anteriormente que as raízes da função é onde toca o eixo do x. Se não tem raiz real, não tem como tocar o eixo do x.
Agora vamos para o outro lado, A menor que zero, ou seja, como foi explicado anteriormente, A chorando. A chorando, senhores alunos, está ali, a concavidade da parábola voltada para baixo. Isso porque o A é menor que zero. Ela chorando com delta menor que zero. Temos lá, para baixo do eixo do x, tem duas raízes também. Porque A é maior que zero, são duas raízes reais. Então, a concavidade voltada para baixo do eixo de x, todos os valores é negativo. Para cima do eixo do x, todos os valores são positivos. Ao contrário do A maior que zero, né? Dá para perceber isso. Na parábola abaixo, com delta igual a zero, como na parábola do A maior que zero, a do A menor que zero está chorando porque A menor que zero, mas também toca o eixo de x apenas em um ponto, porque só tem uma raiz. Ela é voltada para baixo porque o valor de A é negativo, senhores. Por fim, temos o último gráfico de A menor que zero. Como o gráfico da direita de A maior que zero, no A menor que zero, é o contrário, a concavidade é voltada para baixo, mas também não toca o eixo do x, ela fica ali flutuando. Agora nós vamos no próximo passo para a gente discutir um detalhe importante. O detalhe importante desse próximo passo, senhores, é para discutirmos o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Quando um julgador, um avaliador, pedir a vocês para calcular o ponto de mínimo da função, ele está pedindo para você calcular o y dessa função. E o ponto de mínimo é sempre com A maior que zero, com cavidade voltada para cima. Porque a função vai descendo, vai bastante, chega no mínimo, depois ela começa a crescer novamente e vai embora. Então, quando pedir a vocês para calcular o mínimo de função, vocês já vão saber a concavidade é voltada para cima e o ponto de mínimo é abaixo do eixo do x. Você tem um x positivo e um y negativo, mas de qualquer forma vai ficar a parábola voltada para cima. No gráfico à direita, se te pedir um valor máximo de uma função, obviamente, senhores alunos, a concavidade é voltada para baixo. E você vai ter que calcular o valor de y. Aquele eixo que vai no valor x, tanto no gráfico da esquerda como no gráfico da direita, é o ponto de simetria, o valor de x. É o valor médio que tem entre x1 e x2, nos dois gráficos. E também, senhores, não esqueçam, pedir o valor máximo, a concavidade é para baixo. E você vai ter que calcular o valor do y, do vértice, que é menos delta sobre 4a. Pediu o valor mínimo da função, você vai calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a também. Então a gente já sabe, pediu o mínimo, A é positivo, pediu o máximo, A é negativo. Agora observe uma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês de ponto máximo de uma função, que geralmente cai muitos exercícios desses no Enem. Imagina que ele dê para vocês a função e quer que vocês calcule o ponto máximo da função. Um ponto máximo da função é uma coisa no cotidiano da vida da gente. Imaginemos você, o jogador de futebol chuta uma bola a uma altura. Essa bola vai, levanta, faz uma curva, ela chega no ponto máximo dessa curva, depois começa a descer e até cair no chão novamente. Esse gráfico da direita, da função, do valor máximo da função, já mostra a ideia disso. Aí o julgador pede aos senhores para calcular a altura máxima que a bola alcançou. A altura máxima que ela alcançou é o valor do y do vértice. Basta vocês pegar a função e calcular o menos delta sobre 4a. Aquele problema também do tiro de um canhão que é disparado para cima e o projétil vai a uma altura, depois começa a cair, também. Lá no gráfico
da valor mínimo da função também, em questões de temperatura, sempre pede o mínimo da função, que é o valor mínimo que ela consegue. Ela chega, vai abaixando a temperatura, por exemplo, chega no valor mínimo, depois volta e começa a crescer. Então, são exercícios desse tipo que os senhores vão precisar de utilizar cálculo de máximo e mínimo da função. Aqui está o que nós precisamos discutir sobre função do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado, entendido a explicação, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilham. Não esqueçam de clicar no sininho para vocês receber notificações de quando eu postar novos vídeos. Tenham boa noite e fiquem em paz.